Esse vídeo não tem a tradução 100% perfeita, e a obra original pertence ao canal Indie Arts Channel. Esperamos que aproveite mesmo assim, pois fazemos o possível para o entendimento geral do vídeo. Esse vídeo é feito com voz não humana e pode conter erros. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e dê like para ajudar o canal. Em algum lugar das 12 casas, o temível deus serpente Asclepius finalmente acordou, assumindo uma aparência sinistra e exibindo poder quase infinito. Enquanto isso, a 13ª casa exibe uma cosmoenergia que inunda todo o santuário enquanto esta temível divindade surge pronta para conquistar o mundo e tomar a cabeça da deusa Atena. Mas como chegamos a isso? O que aconteceu para esse ser temível ser solto no coração do santuário? Bem, hoje vou contar em detalhes os eventos que envolvem esse personagem assustador, desde suas origens até seu despertar no santuário. Bom, isso é a história completa de Asclépio, a serpente, o deus demônio. Atenção, este vídeo é baseado em dados oficiais de mangás e animes, porém as teorias e deduções são de cunho pessoal, portanto devem ser tomadas com discrição. Nos acontecimentos mais recentes da próxima dimensão, o temível deus Asclépio, guerreiro de Ofilco, despertou, e neste momento dirige-se para a 13ª Casa Dourada, com a intenção de acabar com a vida de Atena. Mas como eu disse, para entender exatamente o que está acontecendo, teremos que voltar no tempo, muito antes da Guerra Santa anterior, mais especificamente, na época do mito. Disse que Asclépio era um homem que nasceu sob a estrela da constelação de Ophiuchus, a serpente. Disse que ele era muito sábio e poderoso, e tinha uma cobra gigantesca que o servia, e ao mesmo tempo todas as outras cobras o tratavam como seu mestre. Disse que naqueles tempos distantes havia 13 armaduras de ouro e também 13 templos no santuário. O templo de Ofilco ficava no meio do templo de Escorpião e Sagitário. Certamente, o cosmos de Asclépio era muito poderoso, razão pela qual ele se tornou um cavaleiro de ouro recebendo a armadura de ouro de Ophiuchus. Ele foi considerado o mais benevolente, sábio e corajoso dos 13 santos de ouro. Mas seu ato mais nobre foi poder salvar pessoas aflitas, curando suas doenças e curando qualquer ferido. As pessoas chegaram ao ponto de chamá-lo de Deus. Foi então que o próprio Asclépio quis muito se tornar um deus, e de alguma forma misteriosa e desconhecida, conseguiu seu objetivo, confirmando mais uma vez que no universo de Saint Seiya os humanos também podem se tornar deuses, algo que coincidentemente é a mesma coisa. Desejado. Desta forma, Asclépio, o portador da serpente, começou a ser adorado e reverenciado tanto pelo povo comum quanto pelo povo do santuário, e não demorou para que ele se tornasse arrogante e nem muito mais para que se tornasse um ser maligno. De alguma forma, aquele homem nobre e justo que vivia no santuário havia se tornado um deus mau e arrogante, que iria liberar sua fúria sobre a terra, sendo conhecido como demônio. Com isso, Atena se levantou contra ele, perseguindo-o até o santuário. Foi assim que a deusa Atena da época o enfrentou e após derrotá-lo, ela o jogou no fosso do Tártaro. Depois disso, ordenou que ninguém, nem mesmo o próprio patriarca, entrasse naquela parte do santuário. O deus Asclépio caiu nas profundezas do submundo e foi preso pelo Tártaro, então suas portas foram fechadas atrás dele. Certamente é incrível que o Tártaro, um lugar tão mitológico, tenha aparecido canonicamente no mangá, mas esse lugar incrível será abordado com mais detalhes em um vídeo futuro. Após esses eventos surpreendentes, a 13ª Casa Dourada foi completamente destruída pela deusa Atena, e até mesmo a armadura dourada do próprio Serpentarium foi selada, perdendo seu brilho. Então a constelação de Ophiuchus também foi removida das constelações zodiacais,
perdendo também seu brilho e seu poder. Esta é a história de como a existência de Asclépio, o Cavaleiro de Ouro que se tornou um deus, foi completamente apagada. Porém, essa história ainda não termina, pois Asclépio, cheio de raiva e ódio contra Atena, jurou vingar-se dela um dia. Muitos séculos depois, uma criança nasceu sob a estrela de Ofiuchus, que recebeu o nome de Odisseu e se tornou um jovem nobre e gentil, que tinha sangue dourado e um dom especial para a medicina. Ulisses morava perto do santuário e um dia receberia a armadura de prata de Ofiuco. Então você deve se perguntar como essa armadura seria usada por um homem, aparentemente sendo uma armadura feminina, por causa do mistério dessas armaduras e de seus portadores também. Detalhes em outro vídeo. Seja como for, os anos se passaram até que, finalmente, um dia, um poderoso cosmos inundou todo o universo. Tão poderoso era que chegou até as profundezas do Tártaro. De alguma forma misteriosa, o tempo e o espaço estavam sendo dobrados. Foi então que Asclépio, que estava nesta prisão, sentiu o cosmos de Atena e também um deus muito mais poderoso, o cosmos do deus Cronos, então percebeu que ela era responsável por esta perturbação. Foi então que o poderoso cosmos de Cronos começou a romper o próprio espaço-tempo, permitindo que os portões do Tártaro se enfraquecessem. Dessa forma, o espírito de Asclépio conseguiu escapar dessa prisão, assumindo a forma de uma cobra. Mas sem um corpo, Asclepios não tinha poder suficiente para se levantar contra Atena, então ele ficou pendurado dentro do poço Tártaro. O deus serpente do mal sentiu que um homem nascido sob a estrela de Ofiuchus também vivia no santuário e o escolheu como seu próximo receptáculo. Foi assim que o poderoso cosmos do deus Asclépio começou a influenciar Odisseu, que aos poucos começou a ter sonhos terríveis, onde era chamado por esta divindade. Atraído pelo poço do Tártaro, esteve prestes a ser encurralado, sendo salvo no último momento por seu Iquio. Após esses acontecimentos, Odisseu percebeu as intenções de Asclépio e seu desejo de se vingar de Atena, assumindo seu lugar como governante do santuário. Ele também entendeu que a causa da libertação de Asclépio e, o que é pior, da criação de uma fissura no espaço-tempo, colocando em risco o próprio universo, era uma Atena desconhecida, que veio do futuro. Após esses eventos, alguns anos se passaram e Suikyo se tornou um cavaleiro de prata. Foi então que ele viu Atena na água e Odisseu percebeu que a Atena do futuro chegaria em breve. Para confirmar suas suspeitas, Odisseu conversou com o próprio Asclépio, que, aproveitando a oportunidade, entrou em seu corpo. Ao acordar, Odisseu contou ao patriarca e seu Iquio o ocorrido, e os três bolaram um plano complexo para salvar o santuário. Mas falaremos sobre o plano mestre do patriarca e o motivo da morte de Suikyo em detalhes em um vídeo futuro. Por enquanto, vamos nos concentrar diretamente na história de Asclépio. Pois o deus serpente do mal agora estava livre e sua intenção era subir como governante do santuário, então Odisseu fez seu Iquio prometer a ele que se um dia Asclépio tomasse seu corpo, ele o mataria. Porém, Odisseu havia sido apanhado por Asclépio porque tinha um plano secreto e este era tomar um veneno muito poderoso. No entanto, embora Odisseus fosse um mestre em remédios e poções, Asclépio também era um mestre curador e disse essas palavras a ele: "Não importa quantas vezes você morra, ossos, carne e cabelos permanecerá, ou seja, enquanto restar uma pequena quantidade de seus genes, poderei ressuscitar na terra com seu corpo, portanto, mesmo que Odisseu morresse naquela época, seu corpo seria realmente ressuscitado." Após tomar o veneno, Odisseu finalmente morre, embora sua morte tenha sido mais uma morte aparente, algo como um estado de suspensão, pois o poder de Asclépio já atuava em seu corpo e aumentava cada vez mais. Vários anos se passaram e, como esperado, Atena chegou do futuro, marcando o dia predestinado. Certamente Odisseu ainda tinha o controle de seu corpo, mas sabia que logo Asclépio assumiria o controle total.
Mesmo assim, ele passou pelas 12 casas, confiando os outros cavaleiros de ouro aos cuidados de Atena. Em Áries, ele descobriu que Sion era leal a Atenas. Em Touro, ele reviveu Boi. Em Gêmeos, ele libertou o cavaleiro Caim. Em Câncer, ele encorajou o Death Toll. Em Leão, verificou o valor de Kaiser e em Virgem reencontrou Shima. Finalmente, ao chegar à casa de Libra, ele possivelmente ressuscitou o próprio Suikyo. Então finalmente Odisseu conheceu Tema, a quem ele enviou para proteger sua Atena, Sasha, mas Asclépio, que havia ficado quieto todo esse tempo, finalmente acordou assumindo o controle total do corpo de Odisseu. Sua pele ficou completamente branca, seus olhos ficaram verdes como os de uma cobra, enquanto seu rosto se encheu de marcas vermelhas sinistras. Por fim, seus cabelos ficaram completamente pretos, evidenciando a terrível aparência do deus Asclépio, que finalmente havia despertado no santuário para se vingar de sua inimiga, a deusa Atena. Então, esta é a história do inimigo mais poderoso que os Cavaleiros do Zodíaco terão que enfrentar, o terrível 13º Cavaleiro de Ouro com o poder de um deus, Asclépio. Todo este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video especial Dos Cavaleiros do Zodíaco.